Boa tarde, pessoal. Vamos lá, só um vídeo rápido sobre o fold, que eu vejo que tem alguém com dificuldade. Primeira coisa para vocês entenderem o fold é entenderem as funções parciais e as curried que a gente viu na semana passada. Então, vamos para alguns exemplos que eu usei semana passada, mas para ajudar aqui. Então, se eu tenho uma função divide por 10, que é essa daqui, eu recebo um parâmetro e divido esse parâmetro por 10. Esse parâmetro ele está aqui no comecinho da nossa função. Então, eu consigo me livrar desse parâmetro criando uma função parcial, mas eu preciso colocar esses parênteses para dizer, olha, descubra aonde vai o parâmetro. Eu estou criando uma função parcial. Quando eu passar um valor para cá, ele vai perceber que está faltando do lado esquerdo e vai colocar o teu valor do lado esquerdo. Então, vamos carregar aqui o GHC para nós fazermos os nossos testes. Então, se eu chamar a nossa função divide por 10, que é aqui a primeira, e passar 50, nosso resultado vai ser 5. Se eu chamar a função 1 divide por 10, vai ser 5 da mesma forma. Se eu tirar isso daqui, aí ele não vai entender, ele vai achar que é incompleto. Eu vou informar para ele que realmente eu quero uma função incompleta, e ele, beleza. A nossa função, ela recebe um A e retorna um A, mas eu não recebo o parâmetro justamente porque é uma função parcial. Ok? Um outro exemplo aqui. Se eu quiser 10 dividido por algo, eu vou colocar 10 dividido por algo, não passo o parâmetro nem aqui, nem aqui. Ele percebe que está faltando um parâmetro do lado direito. Quando eu passar o valor para essa função, ele vai colocar aqui do lado direito e fazer a nossa conta. Se eu quiser uma função dividido, olha que legal, eu tenho dois parâmetros faltando. Parâmetro do lado direito, parâmetro do lado esquerdo, e ela recebe um double, com o double e retorna um double. Então, nossa função dividida é uma função parcial que precisa de dois parâmetros, no lado direito e no lado esquerdo. Okay? Então, vamos lá. Como é que a gente poderia transformar essa função que concatena duas coisas numa função parcial? Aqui eu tenho uma função concatena, né? Soma, concatena, A com B. Eu posso me livrar de B e posso me livrar de A. E agora a minha função soma, a minha função concatena, ela vai precisar de dois parâmetros, um para cada lado. Então, vamos aqui. Ó. Vou usar aqui a nossa função soma. Tá certo? E aí a gente vai precisar de entender as funções parciais para trabalhar, para ver o fold L e o fold R. Com o fold L, o meu parâmetro vai do lado da esquerda, no left. Então, se eu concatenar, ou seja, somar, né, todas as strings azedo abacaxi, ele vai me dar azedo abacaxi, porque o left começa com o valor do lado esquerdo. Se eu pedir o soma do lado direito, Preciso preparar o desenho, porque... tudo bem, amorzinho. Se eu colocar o fold R, tô gravando, amorzinho, daqui a pouco a gente continua. Daqui a pouco eu chego no almoço, vai lá. Se eu colocar o R de right, o azedo vai do outro lado. Se eu fizer essa operação aqui, ele vai dar abacaxi azedo. Eu não precisaria desse soma. Bastaria que eu dissesse que eu estou passando uma função que recebe dois parâmetros. Por exemplo, essa daqui, né? Abacaxi, nossa função abacaxi left é essa, e nossa função abacaxi right é essa daqui. Então, bora rodar e só mostrar. Então, se eu invocar o abacaxi left, eu vou ter o azedo abacaxi. Se eu invocar o abacaxi right, eu vou ter abacaxi azedo. Vamos aqui ver outras formas de desdobramento. Então, a nossa função soma poderia ser assim, passando a função que foi criada no outro local. Pode ser uma função dessa forma, passando a nossa função aqui dentro. Pode ser uma função, inclusive, que recebe parâmetros, como, por exemplo, as funções inline do Haskell. Eu vou receber dois parâmetros, o x e o y, e eu vou fazer o que com elas? X concatenado com y. Então, isso daqui é a mesma função que a gente tinha feito antes aqui. Só que, aparentemente, elas não são iguais. Ou seja, o resultado pode ser diferente dependendo da função. Por exemplo, se eu fizer uma função de subtração e passar os valores 1, 2 e 3. O que é que, na verdade, ele está fazendo aqui? Ele está fazendo, primeiro, 5 menos 1, pega esse resultado e depois faz esse resultado menos 2,
pega esse resultado e depois faz esse resultado menos 3. Então, o left ele vai dobrando a partir da esquerda. A primeira coisa que ele faz é 5 menos 1, resultado disso ele pega menos 2, resultado disso ele pega menos 3. No final eu vou ter menos 1. Se eu fizesse no right, seria ao contrário. Eu primeiro faria 3 menos 5 e não 5 menos 3. Sempre o parâmetro da esquerda primeiro, tá? Então, eu tenho 3 menos 5, vou ter o resultado disso que vai dar menos 2. Depois, vou ter 2 menos menos 2, que vai dar 4. E depois, vou ter 1 menos 4, que vai dar menos 3. Então, vamos mostrar aqui. Se eu fizer o 5 left, eu vou ter menos 1. E o 5 right, eu vou ter menos 3. Então, só a pegar a ordem das coisas. Primeiro vai ser no R, o parâmetro vai do lado direito, e aí eu opero o último com o parâmetro. Guardo isso e pego o penúltimo com o valor acumulado. Guardo isso e pego o antepenúltimo com o valor acumulado. E por aí eu vou. Vamos pegar uma função prática, tá certo? Quero contar todos os valores ímpares de um vetor utilizando a operação de fold. Tá? Papai, cadê aquela coisinha? Meu amor, já a gente conversa, tá certo? Tá ali em cima, seu coisinha dos folds. Daqui a pouco eu converso com você, amor. Tá? Então vamos pensar no fold aqui, pegando os ímpares. Então, o primeiro valor, os valores que estão de fora, eles podem servir para várias coisas. Aqui a gente vai utilizar o valor de fora como acumulador. Então, se eu quero contar quantos ímpares, o meu acumulador começa em 0. Tá certo? Por isso que eu digo que o acumulador aqui começa em 0. Vou fazer do left, porque o left ele é mais fácil de a gente compreender. Então, eu vou pegar o 0, operar com o primeiro, pegar o resultado desse primeiro. Se ele for ímpar, esse 0 vai somar com esse ímpar, que vai dar 1, e eu vou ter 0 mais 1, 1. Esse valor acumulado vai para o segundo. Se o segundo for ímpar, eu somo mais 1 e vai dar 2. Se o terceiro for ímpar, eu somo mais 1 e vai dar 3. Se o quarto não for ímpar, eu somo mais 0. Se o quinto não for ímpar, eu somo mais 0. Então, a minha função que vai passeando pelo meu vetor, verificando quem é ímpar, quem não é, seria assim, a minha função acumula. Eu pego o valor acumulado, que no caso aqui vai começar com o 0. Eu não tenho nenhum ímpar inicialmente. E aí eu pego esse valor acumulado e somo com o valor que eu estou sendo processado. No caso, no início vai ser o primeiro elemento do meu vetor. E aí eu vou ter, se esse elemento mod 2 for igual a 0, se ele for par, então eu devolvo 0 para essa soma. Ou seja, o número par eu não quero adicionar no meu acumulador. Mas se ele for ímpar, eu devolvo 1. E o que vai acontecer é que ele vai processando cada um dos números. Por exemplo, 0 com o vetor chamado 1, 1, 2, 4, 5. Então, a primeira coisa que ele vai pegar vai ser o 0 mais. Esse valor é ímpar? Vai deixar 1. 0 mais 1. Esse valor aqui, ele vai pegar. Esse valor é ímpar? Então, mais 1. Aí ele vai para o próximo. Esse valor é ímpar? Não. Então, mais 0. O 4 é ímpar? Não. Então, mais 0. O 5 é ímpar? Então, mais 1. Sempre pegando o valor da última operação, entrando como o primeiro parâmetro da nossa função. Se eu estivesse usando fold R, o parâmetro da função que serviria como acumulador seria o segundo parâmetro da função. Ele viria de lá para cá. Pois é isso, pessoal. Eu espero que o nosso fold, a nossa explicação tenha ajudado vocês a entenderem o fold. Muitos dos exercícios que vocês faziam, seja de forma recursiva ou usando filter, a maioria dá para fazer com fold, porque no fundo, o fold é uma forma de navegar por todos os teus elementos e realizar operações com eles, né? Operações acumulativas. Então, tentem fazer as atividades e qualquer dúvida vocês colocam lá no Discord. Abração.